Boa tarde, alunos do 7º ano do Colégio Atual. Professor de Matemática, Manuel. Hoje eu vou corrigir as atividades de semana passada e complementar o assunto de razão, certo? Lembrando a vocês que todas as atividades são para nota. Como eu já estou corrigindo da semana passada, aqueles que entregarem após essa correção já terão a nota reduzida dessa atividade, tá bom? Então, vamos seguir. Corrigindo as atividades da semana passada. Primeira questão. Um jogador de basquete, ele faz 40 pontos dos 100 pontos efetuados pelo time. Qual é a razão de pontos que ele fez em relação à partida? É simplesmente dividir a quantidade de pontos que ele fez pela quantidade total de pontos do time. Como é que eu posso fazer isso aqui? Bem simples. 40 dividido por 2 dá 20, 100 dividido por 2 dá 50. Ou então, agora aqui, eu cancelo esse zero com esse zero, fica 2/5. Ou então, simplesmente eu poderia fazer assim, 4 dividido por 10 é a mesma coisa que 2 dividido por 5. Então, a resposta é 2/5. Lembrando a vocês que razão é a divisão entre duas grandezas, certo? Nesse caso aqui, são grandezas de mesma natureza. A gente está tratando de pontos efetuados em um jogo. São grandezas de mesma natureza. E na aula de hoje, a gente vai ter grandezas de naturezas diferentes. A segunda questão diz que Marcos acertou 14 de 20 questões. Qual é a razão disso? A pessoa acerta 14 questões entre 20. O que é que eu faço aqui? Pode dividir, eu divido 14 por 2 e 20 por 2. Vai dar 7 de 10. Ele acertou 7 de 10 ou 70%, certo? Mesma grandeza, questões, para se tratando de questões. Terceira questão. De cada 1.000 bicicletas vendidas, 360 são vermelhas. Ele quer saber a razão entre as bicicletas vermelhas e as bicicletas vendidas. 360 de 1.000. Eu corto esse zero com esse, fica 36 de 100. Agora eu posso dividir, 36 de 100. Posso dividir 36 por 2, dá 18. E eu posso dividir 100 por 2, que dá 50. Agora, eu posso dividir 18 por 2, que dá 9. 25 por 2, que dá 50 por 2, que dá 25, certo? Aqui não existe mais, eu não posso dividir mais 9 nem o 25 por o mesmo número. Eu poderia dividir 9 por 25, mas não me interessa, que eu quero o resultado em forma de fração, certo? Agora aqui, qual é a razão? A pessoa vai fazer uma salada de frutas, ele vai usar 4 abacaxis, 20 bananas, 8 laranjas, 6 maçãs e 2 mamões. Quando eu somo aqui, o total de frutas são 40 frutas. Ele agora, ele quer a razão entre o número de abacaxis e o número de laranjas. Eu sei que o número de abacaxis são 4 e o número de laranjas são 8. Então, 4 dividido por 8, eu posso simplificar dividindo os dois aqui por 4. 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 são 2. Depois, a razão entre o número de mamões e o número de frutas. A razão. Se tem 40 frutas, eu divido por 2. Tenho que
para cada 40 dividido por 2 dá 20. Quer dizer que a razão entre as frutas e os mamões é de 20, certo? A razão entre o número de laranjas e o número de bananas. Razão entre o número de laranjas. Quantas laranjas são? 8. Quantas bananas são? 20. Então, aqui, ó, eu posso dividir 8 por 2 dá 4, 20 por 2 dá 10. Posso dividir 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 dá 5, certo? Eu poderia também ter ido direto, dividir logo 8 dividido por 4 e 20 por 4. Mas eu gosto de fazer assim, que é para vocês fazerem com mais facilidade, certo? Lembrando que a gente começa sempre dividindo por 2, por 3, por 5 para fatorar. Vamos treinar a fatoração. A 7ª questão. Existem 2 lotes de terra para serem vendidos. O primeiro terreno tem 450 metros quadrados e o segundo tem 800 metros quadrados. Ele quer saber a razão entre o lote menor e o lote maior. Eu dividi 450 por 2, deu 225. 800 eu dividi por 2, deu 400, certo? Depois de dividir 225 por 5, deu 45. 400 dividido por 5, deu 80. Depois eu dividi 45 por 5, deu 9. E 80 dividido por 5, deu 16, certo? Simplesmente fui dividindo aqui, ó, aos poucos para dar um melhor entendimento. Agora, um terreno, a 8ª questão. Um terreno de 600 metros quadrados de área total e 400 metros quadrados de área construída. Ele quer saber qual é a razão entre a área livre e a área total. Ó, na questão se falava de um terreno onde tem 600 metros quadrados de área. Agora, desse terreno total, tem 400 metros de área construída. Ele quer saber a razão entre a área livre e a área total. Ó, se eu tenho 600 metros de área e construir 400, então me sobra o quê? 600 menos 400, que dá 200 metros de área livre. Como ele quer a razão entre a área livre e a total, 200 dividido por 600. Cancela os 2 zeros de cima com os 2 de baixo. A razão de 2 para 6 é de 1/3. Ó. Eu divido 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Certo? Vamos para a 9ª questão. Em um mapa, a escala é de 1 para 100 metros. Cada 1 centímetro equivale a 100 metros. A distância entre esses 2 pontos é de 12 centímetros, certo? Então, eu tenho um mapa onde a escala é que para cada 1 centímetro no mapa equivale a 100 metros. Como a distância no mapa é de 12 centímetros, qual é a distância real? 12 centímetros vezes 100 metros. Então, 12 vezes 100 dá 1.200 metros, certo? A distância real é de 1.900 metros. Agora, qual a razão entre 2.000 metros e 3.500 metros? Só pediu a razão. Cancelei esses 2 zeros de cima com os 2 de baixo, fica 20 para 35. Eu dividi 20 por 5, que deu 4, e 35 por 5, que deu 7. Então, a razão é de 4/7, certo? Obrigado, boa tarde.